aqui no YouTube, tá? Acho que a primeira parte, Carlos, que começa sempre é aquilo que a gente fala do escopo. Você tem uma fachada aí no teu condomínio para fazer, essa fachada ou ela é texturada, grafiada, ou é projetada, pastilhada, e você chama a empresa A, chama a empresa B e chama a empresa C. A empresa A vai lá, passa um valor de 200 mil. A empresa C passa um valor de 150, a empresa B passa um valor de 100 mil. E aí você pega essas propostas, você pega e leva lá para uma reunião de assembleia. E aí o morador pergunta, mas por que a empresa aqui está mais barata que a outra? Por que está mais cara? Ah, porque uma é mais barata. Mas tudo isso, tem milagre assim? Não tem, né, Carlos? Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Eu estou te ouvindo bem. Estão ouvindo aqui, gente? Então, olha só. Eu sou engenheiro responsável pela WCA Engenharia aqui em Curitiba. Está aí no mercado, ano que vem a gente faz 20 anos de empresa no mercado. E, enfim, já passamos por algumas situações que nos dão uma bagagem de poder falar sobre alguns problemas, algumas soluções. Enfim, você comentou ali antes que obras são umas mais fáceis, outras mais difíceis. Eu falo para os meus clientes toda vez que eu começo uma obra, que uma obra, se não tiver problema, ela não é uma obra. E você tem que tomar cuidado na hora de contratar a empresa para que ela tenha o know-how e o corpo técnico para solucionar esses problemas. Porque senão o condomínio mesmo faz, o síndico mesmo faz. E fazendo um início ali do que você comentou, Paulo, que seria a questão do escopo, você comparar alho com alho e não alho com bugalho, né? A grande dificuldade do síndico que ele nem diria inexperiente, mas ele não tem que ter essa experiência, né? Mas ele tem que estar bem assessorado, de comparar o trabalho que é necessário, né? Então, existem empresas que fazem até esse levantamento, esse quantitativo, esse escopo, conforme você mencionou, e isso facilita a vida do síndico na hora de contratar, porque ele não tem como ele contratar. Vou dar um exemplo clássico aqui de fachada. O Paulo orçou uma fachada para fazer com pintura emborrachada e o Carlos orçou com uma pintura convencional. Nós estamos falando só no custo do material propriamente dito, em torno de 30% de diferença. E aí, é muita coisa. E assim, a pintura emborrachada, ela tem, por exemplo, usando o mesmo exemplo, ela tem uma situação que ela rende em torno de 15% a 20% menos do que a tinta acrílica tradicional. Por quê? Eles desenvolveram, ela não tem o poder de cobertura que a outra tinta tem. Então, se você somar que ela custa 30% mais e ela tem 15% menos de cobertura, nós estamos falando de 45% de diferença só no material. Então, esse é um dos exemplos. Outros exemplos, assim, o escopo diz tinta emborrachada. Tá, mas tinta emborrachada o quê? Nós temos tinta emborrachada Souvenir, nós temos tinta emborrachada Charuilhas, nós temos tinta emborrachada feita no quintal de casa ali em São José dos Pinhais. Então, assim, são coisas completamente diferentes. Quando você faz esse escopo, você facilita a vida do síndico na hora de contratar. Porque quando você falou que leva isso para a Assembleia, ainda quando existiu o caso do morador que pergunta do porquê essa diferença de valores, graças a Deus, se alguém perguntar isso. Mas muitas vezes o que acontece? O pessoal vota e vota por qual? Vai na mais barata. Exatamente. E daí depois, essa bucha cai no colo do síndico. Por quê? Porque ele vai administrar, vai fazer um contrato. Tá, mas gente, veja só, isso foi o que foi proposto. Tá, mas ninguém falou isso pra gente. Nós não somos experientes em fazer isso. Só que isso já está um contrato assinado, já tem uma entrada dada, e o pessoal já está mobilizado dentro da obra, e resolva o problema no meio do caminho. Ou seja, a gente fala assim, troca o pneu do carro com o carro andando. Então, a parte do escopo, ela é tão fundamental quanto as outras etapas da contratação. E execução, propriamente dito. Para a gente aqui, dar alguns parâmetros aqui para quem está com a gente. Inclusive, deixa eu mandar um abraço aqui, tem uma estrela em nosso meio aqui, muito obrigado, Revoltado, por estar aqui. Né? Tá aqui, estrela, Revoltado, ó. O cara dos 50K de síndico aí, né? Quando a gente está falando de escopo, vamos colocar alguns itens aqui. Acho que a primeira coisa que tem que colocar ali é aquela questão: o prédio ele vai ser lavado,
escopo vai ser, as trincas vão ser tratadas? Como é que funciona isso para ter uma base mínima de escopo? Eu tenho que definir qual a marca da tinta, quantas demãos vão ser dadas, eu tenho que ter ali uma empresa que, de repente, ela tenha funcionário seletista, CLT, ela tem o seguro da obra. Dá um parâmetro para a gente, o que seria ideal a gente ter no escopo inicial? Paulo, a questão do escopo, o descritivo dos trabalhos, ele, digamos assim, o mínimo disso seja assim, você tem, por exemplo, uma situação de uma fachada que ela é, vamos usar assim, uma repintura, vamos tratar do caso mais tradicional. Tem uma repintura. Você estabelece se essa empresa, ela pode ter, por exemplo, uma contratação, os operários que estarão subordinados a ela, eles podem ser um microempreendedor individual? Tem condomínio que não permite. Só que na hora de você contratar, ninguém fala nada disso. Então, isso é um dos critérios que você pode definir. Aí teve uma tributação, né? O pessoal... aí a descrição do trabalho, você vai lavar, você vai tratar trinca. Essa trinca de encunhamento é uma trinca que precisa de um grampeamento, ou essa trinca é uma trinca de retração hidráulica. São situações diferentes. É uma trinca, uma rachadura, ou é simplesmente uma fissura de retração. Então, tudo isso a gente define no escopo. Pós esse tratamento, você tem o acabamento propriamente dito, que daí vem lá, seja tinta lisa, que a gente chama, né, que seria a pintura convencional, tem textura rolada, tem grafiato e tem a projetada. Então, quando determinado, o ideal é que quando você faz uma determinação de qual tinta você utiliza, por exemplo, se você dá um nome, uma marca específica, você causa um favorecimento. Mas quando você determina, por exemplo, assim, eu aceitarei tinta emborrachada Souvenir, ou a tinta premium da Sherwin-Williams. Muitas coisas acontecem assim, você utiliza a tinta Souvenir ou Sherwin-Williams. A Sherwin-Williams é dona de várias marcas. Então, dentro da Sherwin-Williams tem Nova Cor, Kentone, Princess, tem, enfim, 5 ou 6 marcas dentro da própria Sherwin-Williams. Então, quando você fala a tinta Sherwin-Williams, você não está falando de uma tinta, você está falando de uma dona de várias marcas dentro da própria Sherwin-Williams. Quando se fala Souvenir é uma marca dentro da BASF. Então, a Souvenir não tem, ela tem os acabamentos, né? Que seria a fosca, seria a emborrachada, seria a brilhante e assim por diante. Então, a definição do escopo, quando você faz ela, é que você tem que ser trabalhado de uma forma mais direta possível. Mas eu trabalho com a tinta coral lá, ela é emborrachada, ela é tão boa quanto. Beleza, mas nesse caso não atende pra gente, porque não está no escopo. Então, assim, ela é primeira linha também? Sim, pode ser. Então, quando você define o escopo, facilita a tua escolha na hora de você planilhar e comparar tal serviço com tal serviço. O Paulo com o Giovanni com o Carlos. Então, esses itens que a gente fala que é a definição do escopo, você tem que ter o máximo cuidado. Por quê? Porque dali parte do orçamento do prestador de serviço e automaticamente vai ao contrato. Porque o contrato não vai ser diferente da proposta que ele te mandou. E eu sempre falo, né, gente, tem que tomar muito cuidado com esse escopo, porque se você vai para uma assembleia, e foi aquilo que a gente comentou no início, você leva essas propostas totalmente diferentes, a possibilidade de você passar vergonha é grande. A possibilidade de você levar um enquadro é grande. E é terrível. O síndico numa assembleia levar um enquadro desse é ruim demais. Vamos falar, o Marcelo aqui mandou, acho que alguma coisa aqui, tem que trabalhar com as características dela, deixando a palavra similar como desvio. Eu não entendi, Marcelo, me perdoe. Não entendi aqui, se quiser complementar. Deixa eu falar de outro item aqui, Carlos, que volta e meia o pessoal tem alguma dificuldade, e às vezes isso não aparece em escopo, não aparece em orçamento, às vezes aparece isso no dia que vai começar a executar uma obra, que são as famosas ancoragens. Nossa. Assim, tem 2 tipos de ancoragem que a gente chama ancoragem provisória e ancoragem definitiva. O que muda de uma para outra é que a ancoragem definitiva, você utiliza um material inox, ou seja, ela dura, ela pode ficar exposta permanente ao tempo, não vai ter oxidação, automaticamente não vai ter corrosão,
e não vai ter problema de, ao longo do tempo, isso se danificar. O que não isenta da empresa que toda vez que você for fazer um trabalho, você fazer atestar esses pontos de ancoragem. Então, falando ali da ancoragem provisória e ancoragem definitiva, nada mais é do que fazer uma perfuração em pontos pré-determinados no concreto, fazer um teste de arranque, é feito com macaco hidráulico isso, nesses pontos, tem que atingir pelo menos 2.000 quilos por um determinado período. Então, se não atingir, você tem que mudar o ponto ou fazer um ponto auxiliar para que você possa utilizar esses pontos. A ancoragem provisória, a gente aqui, por ser um trabalho significativamente caro, olhando no primeiro momento, mas ele é barato ao longo do tempo. Então, assim, você vai fazer uma obra lá, por exemplo, de 100 mil reais, mas você vai gastar 40 de ancoragem definitiva, ou seja, 40% do valor da obra. E o condomínio não está preparado para isso. Então, o que a gente faz? A gente faz uma ancoragem provisória. Ao invés de a gente utilizar inox e de deixar isso no lugar até o fim da vida útil dela, a gente faz a ancoragem ela com aço carbono normal, utiliza e no final da obra a gente corta ela. Tá? Por quê? Porque a gente não tem essa responsabilidade. A gente atesta isso para aquele período. Certo? Então, tem casos que a pessoa usa contrapeso. Meu Deus. Explica o que é contrapeso para o pessoal. Deixa bem claro. Explica para nós o que é o contrapeso. Veja, na verdade, o contrapeso, o pessoal utiliza uma corda para descer o profissional e, por exemplo, dentro de uma sacada, ele coloca lá um balde cheio de concreto e amarra a corda em cima, a corda nesse balde de concreto e desce. Ou seja, é um contrapeso na essência da palavra. Ele tem 80 quilos, ele coloca lá um contrapeso com 80 quilos e desce. Como faziam os astecas e os maias. Só que isso faz alguns anos atrás, né? Faz um tempo. Mas é bem comum isso, tá? É bem Deus comum. Livre. Chega a dar uma arrepia. Deixa eu colocar algumas perguntas aqui, ó. O Marcelo aqui falou que o ideal seria colocar a palavra similar como desvio. Eu entendi agora que o Marcelo colocou aqui, a pintura epóxi, não colocar uma marca, algo assim. Eu até entendo, Marcelo, mas é que quando você não coloca uma marca, você deixa aberto até, né? Porque similar para um pode ser não similar para outro. Cai na interpretação. Então, quando se fala é marca X, é marca X. Eu, pelo menos, tento fazer dessa forma exatamente para evitar esses problemas. O Gerson que perguntou uma pergunta: quais os documentos, serviços ou obras obras contratadas que precisa ou é obrigatório ou são obrigatórios ficar exposto no quadro? Enfim, o que precisa ficar exposto na documentação? A RT, mais o que para o pessoal ficar consciente? A RT, normalmente o que precisa ficar exposto, a RT é alvará, né? E assim, não é nem uma necessidade de ficar exposto ao RT, né? Porque hoje é tudo automatizado, né? Hoje é tudo automático. Se o CREA, por exemplo, Paraná, chegar numa fiscalização num condomínio aonde eu sou o responsável técnico, ele chega lá e pede para o porteiro o nome do condomínio e, através do sistema de busca dele, ele busca a RT junto com esse nome, que é o contratante, no caso, já vai aparecer se tem uma RT minha lá ou não. Se não tiver, ele vai deixar uma notificação para o condomínio para que o condomínio exija do contratado a emissão da RT referente àquela obra, àquele serviço. E o alvará é por uma questão das prefeituras, né? É muito parecido hoje com documento de carro hoje. O guarda nem pede mais documento de carro, ele pega a placa ali e já consulta. Exatamente. Para ver isso. O Giovanni está falando aqui que em Curitiba, que prédios acima de 4 andares é obrigatório ter o sistema de ancoragem. Ele falou que nunca fez com o provisório aqui. Aqui o Believe, síndicos profissionais aqui. No caso, eles instalaram um equipamento de descida Jaú. Precisa ter laudo do engenheiro calculista para instalar o equipamento e aprovação na prefeitura? A aprovação da prefeitura não necessariamente, mas o cálculo do engenheiro sim. Porque, na verdade, quando você instala o Jaú, que ele fala é a balancinha, a plataforma, né? A plataforma elevatória. Então, tem a plataforma elevatória manual, que provavelmente seja isso que ele está falando, que é a Jaú, né? Que é uma marca também. E tem também a plataforma elétrica. Então, você tem que tirar uma RT exclusiva para isso. O Giovanni fez uma pergunta aqui bem interessante. No caso, que também não tem prédio, né? No caso de prédio com um bloco estrutural, como é que funciona essa fixação? Eu não sei qual que é o máximo de prédio com bloco estrutural também. Não, mas não muda nada, Paulo, não? Porque assim, o bloco estrutural tem as regiões que, mesmo ele sendo bloco estrutural, ele tem as regiões que são grauteadas, né? Então, por exemplo, laje, tem determinados pontos que você faz a ancoragem nele. Então,
E se não tiver, se não resistir por exemplo, você fura lá um determinado ponto. Eu peguei um caso desse aqui no centro de Curitiba, que, por exemplo, tem que ter lá 10 centímetros de profundidade, de acordo com a norma. Que a barra roscada tem que entrar 10 centímetros na laje ou na viga. A laje do condomínio tinha 8 centímetros. Então, eu furava toda vez que eu furava. Exatamente. Jesus então, amado, que medo. Toda vez que a gente furava para fazer a ancoragem, furava para dentro do apartamento dos moradores, da cobertura. Então, daí o que a gente teve que fazer? A gente teve que fazer um cálculo de uma área de abrangência. Eu lembro até desse caso que deu uma área de 70 por 70 centímetros. A gente teve que fazer uma caixaria, fazer pontos de ancoragem para ancorar esse concreto em cima da laje. É como se fosse fazer uma caixinha em cima onde a gente ia colocar o ponto. E aí deu 70 por 70, a gente teve que fazer as ancoragens com base química e fez um concreto em cima, com mais 10 centímetros. Então deu 18 centímetros de ancoragem. Deu 18 centímetros de espessura. A gente perfurou 10, ficou 8 para baixo. Entendi. Então, pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Está ficando claro para vocês? A gente está falando aqui desse BO de ancoragem aqui, que é um BO. Tem mais umas perguntas aqui. A Márcia que está falando aqui, quando faço a fachada, preciso pedir alvará na prefeitura? Veja, falando de Curitiba, até pouco tempo atrás, exigia-se tipo um alvará simplificado. Na verdade, obrigatório essa ela passar lá, ela vai exigir que você faça. Então, acaba sendo obrigatório você tirar o alvará sim. E esse alvará, quando você pega as notas fiscais da prestadora de serviço, no final da obra, é muito importante isso, não é simplesmente você tirar o alvará. Antes não se exigia isso, agora estão exigindo que você debaixa nesse alvará. E para você, é como se você fosse tirar um CVCO novo. O que é o CVCO? É o Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra. Então, você vai lá, apresenta as notas fiscais de serviços, o recolhimento de ISS e INSS, e possivelmente nunca vi um caso que não tenha uma diferença ao condomínio pagar. Então, vai lá, tem que ir mais uma taxinha. Meu Deus do céu, mais uma, né? Você tem que levar as notas fiscais para falar, ó, finalizei a obra, mas está dando uma diferença, tem que pagar aqui o... E não é nem você que... E é um cálculo que eu, honestamente, eu nunca consegui entender como é que é feito o cálculo deles. Tipo, você contrata uma obra lá de 600 mil, por exemplo, você leva a nota fiscal de serviço, o cara fala assim, então você vai ter que pagar aí 5 mil porque... sei lá, eu nunca entendi o cálculo que eles fazem. Para você poder dar baixa e gerar o CVCO. A Márcia, ela é lá de Campinas. Márcia, provavelmente aí na tua cidade, deve funcionar parecido com Curitiba também, você deve ter que pedir aí também aí esse alvará, e verificar essa questão aí dessa baixa da alvará, porque como isso é de prefeitura para prefeitura, isso pode variar. A Mariana perguntando que altura de muro, tem uma medida aprovada pela prefeitura, por exemplo, gostaria de aumentar o muro 2 fiadas, posso? Vamos falar de questão técnica primeiro, se é possível ou não, Carlos? É possível, aumentar no caso dela ali é possível. Eu falo sempre que na engenharia tudo é possível. Mais fácil, mais difícil, mais barato ou mais caro. Então, fazer é possível. A questão da altura, existem casos, existem particularidades de município a município que tem altura para determinada assim. Por exemplo, aqui em Curitiba, é no mínimo 2,30 m para você poder colocar cerca elétrica. Então, se você tiver um muro abaixo disso, você não pode colocar cerca elétrica, ouriço, aquelas outras proteções de segurança. Então, cada município tem uma regulamentação com isso, voltada para isso. Pessoal, deixa eu colocar aqui um outro item, que é um item que também a gente deixa passar, e depois esse item, gente, lá no final eu vejo que é um dos itens que eu acho que mais incomoda na reformulação, na reforma de uma fachada. Ó, o Giovanni já colocou aqui, 2,30 em Curitiba até o primeiro fio a cerca elétrica. Bacana, Giovanni, valeu. E precisa do projeto RT também. Tá? Ô, Gerson, a gente vai subir sim essa live, o Gerson disse que precisa sair lá, o Gerson de Praia Grande, mas a gente vai subir sim. O outro item que a gente deixa passar, gente, e é extremamente complicado, aí que eu falo, é um item aí sobre a questão de tela de proteção. Ninguém liga para isso no início da obra, quando vai começar a fazer uma reforma de fachada. E Jesus, se tem negócio que dá BO é isso, porque o morador tiraram, porque tiram a tela de proteção dele e depois ele quer que coloque essa mesma tela. Mas aí essa mesma tela não suporta, ela já perdeu a elasticidade, já é uma tela muito antiga. Como é que faz com relação a isso,
Carlos. Você só está pegando só os BO, literalmente, né? Cara, a tela funciona o seguinte. No nosso caso, como é que a gente faz a contratação aqui? Quando você faz a lavagem, por exemplo, da fachada, você usa produtos. Mesmo que sejam produtos biodegradáveis, a lavadora acaba danificando essas células. Porque quando você passa uma lavadora que tem um fio de jato d'água, você acaba danificando essa tela. Então, e outra, normalmente você tem a tela, ela está perfurada na parede, normalmente na parede, e muitas vezes também está dentro do quadro da janela. No caso da nossa empresa, quando a gente faz a contratação, não fica nada na fachada, a gente arranca tudo. Por quê? Porque onde tem a colocação dos parafusos e das buchas, você tem um ponto vulnerável de filtração. Então, se você tem um ponto vulnerável de filtração, tem algo que vai influenciar na garantia do serviço prestado. Então, quando você vai fazer uma reforma de fachada, a gente tampa tudo. A gente entrega a fachada intacta. Eu fiz um condomínio aqui em Curitiba que o síndico, a gente arrancou tudo as telas, o síndico contratou uma empresa e ele colocou uma pessoa para acompanhar todas as instalações das telas para fazer a vedação desses parafusos, dessas buchas que eram colocadas novamente. E a nossa empresa não faz a colocação. Então, por quê? Porque tem que ter aquela maquininha que tensiona, tem que ter uma tensão mínima, é uma questão de segurança. E também tem que ter a RT voltada para isso. Então, quando a gente faz o trabalho, eu até peço para que as pessoas retirem. As pessoas não tiram. Daí a gente vem e corta. Corta e destina. Joga fora e depois o morador tem que colocar. A Desirê aqui, está colocando aqui, ela está falando aqui sobre o CVCO, né, o Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra, em que momento que a gente deve solicitar o procedimento, que documentos precisa reunir. Desirê, eu não sei de que cidade você é, Desirê, mas aqui em Curitiba, foi conforme o que o Carlos falou, esse aí, você vai utilizar ele lá na conclusão da tua obra. Então, tem que verificar se a prefeitura da tua cidade está solicitando. Aqui em Curitiba está solicitando já, para que você leve notas fiscais, enfim, apresente essa documentação para você baixar esse alvará também. Ela colocou que estão exatamente fazendo uma obra de fachada, são 4 torres de 25 andares. Estão com esse processo de retirada de telas. Assim, ela colocou que estamos retirando as telas e parafusos, deixando as telas numa sacolinha para o morador recolher. A Desirê está falando que aqui de Curitiba também, o ideal é não reutilizar essas telas, viu, Desirê? Exato. Essas telas aí, porque quando você coloca uma vez, vai colocar de novo, e vai saber quantos anos está essa tela lá. É por isso que eu falo que é algo que a gente não dá atenção no começo de uma obra, mas depois, durante a obra, gente, isso vai estourando, porque o morador, por uma simples tela, ele faz a tua vida um inferno. E quando essas telas, por isso que eu falo, ou você tira antes, ou quando você faz a lavagem. Por exemplo, você deixa que a lavadora de alta pressão, ou de média pressão que seja, você passa na fachada, você passa ali para limpar o entorno, a janela, muitas vezes a própria lavadora acaba cortando esse fio. E aí você tem mais BO ainda, enfim, gente, é o tipo de coisa que a gente precisa ficar muito atento, né? Quando está falando aí, porque é o probleminha que vai estourar lá, gente. Vamos pensar aqui na Desirê. Desirê tem 4 torres, né, Desirê? Cada torre tem 25 andares, apartamento pra caramba. Quantas telas de proteção você não tem aí? São muitas. 25 andares, se der uma média de 4 por andar, são 100 apartamentos por torre, dá 400 apartamentos. É bastante. Vezes 10 janelas, estamos falando de 4 mil janelas. Total. Outras coisas que a gente pode colocar aqui, e eu sempre coloco que tem que trabalhar muito em parceria com o empreiteiro, com o construtor, é aquela questão da comunicação, né? A gente sempre fala, gente, comunicação, ela evita você ter muitos problemas. Então, assim, um caminho ideal, que eu sugiro, é sempre você ter um contato direto com o teu construtor, para que esse teu construtor passe detalhes da obra, passe informações da obra, para que você passe para os moradores. Isso, gente, evita muito ruído. Mesmo você fazendo isso, você vai ter ruído. Tá? Você vai ter ruído, porque o empreiteiro, o construtor, provavelmente ele vai ter lá um colaborador que às vezes fala demais, você vai ter um porteiro que fala demais, um zelador que fala demais, e um que fala um negócio diferente, gente, já pronto, já estragou todo o resto. Porque diz que aqui, diz que aquilo, sai um boato aqui, um boato ali, e às vezes você nem sabe o que está acontecendo e tem uma botaria correndo no condomínio que você nem sabe do que é. É ideal que tenha essa linha paralela trabalhando junto, né, Carlos? Paulo, veja só, eu sempre falo que quem não... Tem um ditado lá que quem não se comunica se entrumbica, né? Então, assim, por mais
que a notícia seja mais drástica para todo mundo falar, ó, hoje nós vamos abrir, por exemplo, um exemplo de uma obra, não é o caso de telhado, de fachadas, né? Mas é uma obra de telhado, por exemplo. Gente, nós vamos abrir o telhado e, enfim, se o tempo virar, vai chover e, infelizmente, vai molhar dentro do apartamento. Então, você tem que estar preparado para isso. Ah, mas existe um risco? Não, é um risco porque nós estamos falando de tempo, né? Claro, você não abre um telhado com previsão de chuva. Mas esse é um caso, por exemplo, que se você não der uma notícia, imagina o cara dormindo à noite e começa a pingar água no meio da cama do cara. O síndico vai levar a paulada até no outro dia de manhã, entendeu? E a empresa é uma incompetente, enfim. A comunicação é fundamental nesse caso. E assim, aquilo que a gente fala, eu adoto sempre de estar mandando fotos, dizendo o que está acontecendo para os nossos clientes, para que o síndico tenha uma visão, mesmo que macro, do que está acontecendo. Porque senão ele chega lá e fala assim, mas os caras estão quebrando tal coisa aqui. O síndico nem sabe o que está acontecendo. Então, hoje, com a tecnologia, a facilidade de comunicação ajuda bastante. A Desirê colocou aqui 392 apartamentos do condomínio dela. Está fazendo a lavagem, está calafetando e fazendo toda a correção do requadro. É bastante coisa, hein, Desirê? Bastante serviço aí que você tem. É uma obra grande aí. Ela colocou que também é uma situação importante aqui, eu acho que até dá para a gente entrar nisso, é que, além de ter todo aquele escopo, o condomínio tem que ter também um contrato muito bem amarrado. E esse contrato fica muito claro, que os colaboradores da empresa não são colaboradores do condomínio. E até a questão de fiscalização dos EPIs também cabe à empresa também. Até porque se tiver algum problema, um colaborador desse da empresa tiver algum acidente de trabalho, para que, digamos assim, claro, questão jurídica a gente sabe que é muito de interpretação, mas é para que não tenha nada a ver com o condomínio naquele sentido, que é um funcionário da empresa executando um serviço dentro do condomínio. Tá? Então, essa questão de EPI é outra muito importante que a gente tem que sempre verificar. E qual que é a forma que um síndico pode fazer isso? É verificar ali, de fato, ali, os protocolos de entrega disso. Porque o seu colaborador tem, de fato, os EPIs, se foi entregue para ele, se ele não está usando, tá? Uma outra coisa que eu acho bem importante colocar aqui, Carlos, é outra coisa que durante o processo de obra ele vai crescendo muito, são as pessoas que acabam se envolvendo no processo de construção, e essas pessoas que acabam se envolvendo no processo de construção, elas, por sua vez, acabam tendo informações erradas, e elas acabam passando novamente aquela botaria. O que eu quero falar, gente? Às vezes você tem um conselheiro que é muito atuante seu. Esse conselheiro, ele quer descer, ele quer falar com o construtor, ele quer falar com o mestre de obra, ele quer falar com isso, e ele reúne informações que ele acha que são importantes e ele passa para os outros. Algo que é bom delimitar, que o construtor conversa com o síndico ou com o engenheiro fiscal da obra. Porque senão, gente, vira um negócio maluco. Eu tô com um problema assim, gente, de algo muito simples. Eu encaminhei, uma moradora quer fazer aqui a instalação de um ponto elétrico para o carregamento do carro dela. Eu encaminhei 2 contatos para ela, ela falou com os dois foram lá, em vez de fazer o orçamento daquilo que era do ponto ali que ela havia pedido, eles foram fiscalizar os outros pontos que existem no condomínio e falaram para ela, isso aqui está errado por causa disso, esse está errado por causa disso. Ele poderia ter falado para mim. Ele não falou para mim, ele falou para os outros. Aí essa moradora jogou no grupo. Gente, sabe aquele AUE desnecessário? Assim, virou uma loucura. Por isso que é importante ter essa ligação, né, Carlos? Essa é uma das coisas, nós aqui da nossa empresa aqui, a gente ressalva isso em contrato, Paulo, que a interpelação direta aos operários é passível até de denúncia formal do contrato. Porque não... É assim, e às vezes, como diz o ditado, né, de boas intenções, o mundo está cheio, né? A pessoa vai na boa intenção, só que assim, muitas vezes o profissional, ele acha que sabe o que está acontecendo, entendeu? Ele sabe o que está acontecendo naquele momento, mas ele não sabe qual é a sequência. E aí ele fala, tipo, não, amanhã a gente vai fazer isso aqui. Só que ele nem recebeu qual é o comando que ele vai fazer amanhã ainda. E aí isso gera aquele burburinho que você acaba de falar, que o conselheiro é ativo, não, mas o cara falou que vai fazer isso. Não, mas peraí, quem que está falando isso? E muitas vezes você fala assim, tá, mas é o meu operário que falou? Tá, então desconsidere. Liga para mim, pergunta para mim. Fala com o Paulo, fala com o Giovanni, fala com o Marcelo, que são o que o pessoal vai te responder o que é certo. Mas e outra, a obra é uma coisa extremamente dinâmica, né? A gente planeja alguma coisa e
E no final das contas, no meio do caminho, a gente tem que mudar, porque é uma reforma, né? A gente fala que é a caixinha de surpresa, né? Muda uma situação, muda um vento, muda uma condição climática, tipo, tem que mudar. Então, essa comunicação, quanto menos pessoas estiverem falando sobre a obra e menos pessoas passando informações para as demais, melhor. Porque senão, cachorro com 2 homens morre de fome e morre empanturrado. Ó, a Desirê colocou aqui temos esse problema. Muitos donos da obra. Alinhamos que ordem só vem de 3 pessoas. Okay. Engenheiro da obra pronta, Desirê. Tem cheio, né? Deixa eu abrir pro Denilson agora. Ô, Denilson, tudo bem, meu amigo? Lá ele. Opa, tudo bem, meu amigo? Tranquilo? Fica à vontade, parceiro. Deixa eu abrir pro Denilson, aí pega mal, né, cara? Ô, Paulo. Vamos lá. Eu acho assim, bom, o pessoal me conhece há 15 anos, né? E eu acho que está mais do que na hora dos síndicos separarem os meninos dos homens, né? É claro que o síndico não vem pronto, o síndico precisa buscar conhecimento, e isso facilita o dia a dia dele. Então, quando eu comecei há 15 anos atrás, inclusive dezembro agora, 2025, eu faço 15 anos como síndico, eu errei bastante lá atrás, só que eu procurei acertar com os meus erros, né? Então, se você vai fazer uma obra no condomínio de grande porte, você vai fazer uma reforma no condomínio, é mais do que necessário você fazer um memorial, chama um profissional da engenharia, fala, ó, eu vou fazer uma obra aqui na fachada, seja lavagem, troca de pastilha, pintura, recuperação, né? Tateamento, teste de percussão, o que você vai fazer? Chama um profissional, os profissionais estudaram para isso, faz um memorial descritivo do que você vai fazer, faz uma medição antes, e aí sim, quando você tiver com esse memorial descritivo na mão, você parte para os orçamentos. Ontem eu conversando com um profissional, cara, ele fez um orçamento que deu 318 mil no condomínio, o outro orçamento era 180 mil e o terceiro orçamento era 50 mil. A síndica veio questionar ele. Se ele fizesse mais um, ele conseguia de graça. Exato. E aí ele foi ver, um era com lavagem, o dele era completo com material. Então, assim, a síndica, se ela leva isso para a Assembleia, vai aprovar o de 50 mil. E o de 50 mil era só colocar lá os pontos de ancoragem e lavar a fachada. Era só isso. E o dele era ponto de ancoragem, lavagem, tateamento, recuperação com material incluso. Então, o síndico precisa cair na real, que ele precisa pegar um profissional, que ele não conhece da área, pega um profissional, faz o memorial descritivo daquela obra, o que vai ser feito, realmente pode ter mudanças no meio do caminho, e isso é normal, né? Nem obra de prefeitura, né, que tem 300 engenheiros por trás, os caras acertam o cálculo, imagina uma obra num condomínio. Então, faz paga lá R$2.000, R$3.000 para o engenheiro, faz esse memorial descritivo, qual tinta vai usar, qual material vai fazer, quantos pontos de ancoragem é obrigatório colocar, e para depois você partir para os orçamentos, porque aí você diminui os burburinhos, você diminui a linha com a empresa contratada, quem que vai ser o responsável por dar ordem, pega um engenheiro responsável. Então, assim, precisa se organizar, porque quando você se organiza e você se antecipa, você cala a boca desses moradores que tem tempo para ficar enchendo o saco no condomínio, sabe? Então, quando você tem a transparência de que você fez isso, quando você leva, por exemplo, eu não aprovo empresas em assembleia, eu já faço isso há 6 anos. Eu aprovo o teto de gastos. Eu aprovo o teto de gastos, coloco em ata e eu falo, pessoal, gente, eu vou gastar menos que esse teto, normalmente, eu gasto menos. Só que eu aprovo um teto e eu, juntamente com o conselho, escolhemos a empresa, porque aí entra a parte de documentação, porque na proposta tudo é bonito, né? Tudo é lindo na proposta, mas quando você pede, às vezes, uma RT, você pede recolhimento de impostos, você pede um seguro de vida, a empresa não fornece, aí você tem que cortar aquela empresa do processo. Então, é importante que o síndico saiba o que solicitar para as empresas, contate empresas idôneas, né? Faça uma pesquisa rápida ali da empresa antes de chamar ela para fazer um orçamento, porque para você não quebrar o nariz depois. Então, assim, a cada dia o síndico tem que se aperfeiçoar para que ele possa fazer o melhor dentro do condomínio. E quando você faz isso, você separa os meninos dos homens. Você vai colocar bons profissionais na parada, você vai tirar os síndicos ruins da parada e você vai melhorando o mercado condominial. E a melhoria do mercado condominial depende de cada um de nós que estamos aqui nessa live e aqueles que estão envolvidos com o mercado condominial. Obrigado, gente. Denilson, falou tudo, parceiro. É bem isso mesmo, viu, Denilson? Muito bom, cara. E aquela coisa, eu tenho que falar com o engenheiro da mesma forma que eu falo com advogado. E a gente que é síndico, a gente conhece tudo superficialmente, a gente conhece pouco.
Eu não conheço a engenharia a fundo, é um jeito que eu não conheço o direito a fundo. Mas eu tenho que ter capacidade de conversar. E quando a gente vai pegar uma obra dessa, por exemplo, uma obra de fachada, a gente sempre é uma obra cara, nunca é uma obra barata. Você precisa ter o quê? Alguém que faça escopo, e se for o caso, o ideal é ter um engenheiro ali que atue junto com o condomínio, que esse engenheiro vai falar a mesma linguagem do construtor, do empreiteiro. Porque às vezes os caras vão falar alguma coisa para mim, cara, eu não entendo tecnicamente, eu vou ficar perdido. Então é bem isso que o Denilson falou, gente, é importantíssimo a gente ter esse time, ter isso de fato, para poder ter sempre esse profissional aí. Deixa eu... Quer complementar alguma coisa, Carlos? Não, você falou tudo, é isso aí. Bem isso mesmo. Deixa eu abrir aqui para o Giovanni. Abrir o microfone para o Giovanni, né? O Denilson é cabeça perdida. Não, mas pelo menos você foi mais específico agora, né, Paulo? Você falou sobre o microfone, então ficou uma coisa mais elegante. Mas vamos lá. Essa questão dessa parte de obra de fachada começa bem antes da prévia da construção, de procurar a empresa para fazer, né? Porque tem muitas pessoas que confundem até a forma que você vai fazer. Se você vai fazer só uma manutenção, mantendo as cores e mantendo tudo ali, tem aquela questão do quórum. Isso é uma manutenção necessária, beleza? Agora, se você vai ter uma alteração de cor, vai colocar algum implemento ali, aí você tem que se atentar que vai ter um quórum também. Ali vai ser bem complicado. A gente estava numa discussão no condomínio justamente referente a isso. Eu cheguei, fiz todas as cotações de fachada que são necessárias, né? E o pessoal queria implementar, então eu falei, gente, isso aí você vai ter que ter quórum na tua convenção, a totalidade, vocês todos vão ter que aceitar, senão não tem o que fazer, né? Então, tem muitas pessoas, né, alguns colegas nossos até, que eu já vi fazer obra e fazer alteração da cor, e isso dá problema depois. É rolo. Outro tipo de obra que dá muito problema, eu procuro ser bem claro, sempre apresento nos condôminos, em geral, eu sempre levo engenheiro, é a porcaria da tal da pastilha. Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu perdi um condomínio por causa de uma obra de pastilha, de fachada. Eu fiz as cotações, tudo já tinha alinhado o conselho fiscal antes, chamei o pessoal, passei que a gente tem que fazer os prazos da NBR, que a gente tem que fazer a lavagem, a manutenção, tudo, e fui bem categórico. Falei, gente, você vai mexer em pastilha, a pastilha nova é diferente da que você tem. Né? A tua pastilha está queimada, né? Está sem a proteção. O teu rejunte, eu quando eu quero fazer no meu prédio, eu quero fazer inteiro. Raspa tudo, faz tudo novo. Senão vai ficar diferente. Não tem como ficar igual, não vai ficar tipo um Frankenstein. E eu deixo claro tudo isso em ata. E aconteceu isso. Os caras falaram, não, vamos fazer só pontual, tal, vai ficar feio, vai ficar ruim e tal. Enfim, teve a assembleia. Depois, de pronto, o pessoal começou a reclamar, falou um monte, e a única coisa que eu fazia é, gente, tá aqui, ó, vocês que definiram, foi avisado. Então é importante vocês saberem exatamente o que vocês vão fazer para vocês já irem orientando os seus condôminos, os seus moradores, porque tem manutenções e intervenções que não vão ficar 100%. Vai ter esse tipo de diferenciação. Então, o principal impacto para que você tenha uma obra que corra adequadamente, como o pessoal já falou aqui, de manter só o responsável, uma comissão ali responsável específica, é também cientificar da forma que vai ficar o troço. É muito importante isso. E isso vai evitar bastante dor de cabeça. E ainda complementando aí a questão do que o Giovanni falou, a parte, ele usou o exemplo ali do rejunte, especificamente de fazer o rejuntamento todo. O que você faz? Você coloca um profissional e você fica na mão dele. Porque como é que você acompanha isso? Como é que você fiscaliza isso de que foi feito todos os pontos que estavam com possíveis infiltrações? Quando eu orço, Carlos, você faz pontual. Não, eu não faço. Eu orço e eu perco obras por causa disso. Por quê? Porque você tem 1.000 metros quadrados, vamos supor, a R$30, vai dar R$30 mil de rejuntamento. Aí o outro vai lá e fala assim, não, eu vou orçar pontualmente, eu orço 3 mil. Entendeu? Só que assim, eu não vou ficar na mão nem do meu melhor funcionário, porque eu não tenho como garantir a precisão disso. E quando eu faço rejuntamento total, isso aqui acontecer algum Oi, Carlos, acho que está travando um pouco a tua internet. Não quer pagar muito. Acho que agora voltou. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo? Isso, agora tá bem. Então, aí na hora de pagar, o pessoal quer pagar o menos possível. Mas daí na hora de exigir o resultado final, não, mas eu não sabia que ia ficar manchado assim. Eu não sabia que o rejunte era de outra cor. Então, isso que o Giovanni falou é bem importante na hora da contratação. A gente tem que tomar cuidado, gente, com essas pegadinhas aí, porque às vezes o empreiteiro ele vai lá e ele te passa o valor mínimo.
aí chega no pedaço da obra, ele fala, ó, seguinte, puxei uma pena, vem uma galinha, vai ter que pagar mais tanto, vai ter que pagar mais tanto, e assim você vai indo, né? E às vezes, claro que na obra sempre tem isso, né? Tem coisas que vão aparecer, né? Você vai fazer, por exemplo, um projeto de impermeabilização, às vezes você vai ver Aí que vira uma obra pública, né, Paulo? Vira uma obra pública. Nunca acaba e fica renovando. Pode vir infiltração de outros lados, mas, por exemplo, que nem rejunte, cara, não tem muito. Ou você faz tudo, porque, primeiro, nem que seja aquela questão, né? Não tá infiltrando, não tá, mas vai ficar feio. Um tá branco, o outro vai ficar preto ali, um tá encardido, o outro tá clarinho, cara, não dá. E aí é onde que você perde essas situações. Teve mais umas perguntas aqui, deixa eu voltar aqui, gente. O Diógenes aqui perguntando aqui, qual seria a melhor opção em fachadas com cerâmica? Fazer teste de percussão para analisar do estado da fachada e depois fazer uma cotação com escopo mais claro, ou contratar tudo de uma vez e prever o custo da recolocação por metro quadrado? O que você direciona nesse sentido, Carlos? Repete para mim, cortou o teu áudio para mim aqui, Paulo. Se você quiser abrir o chat aí também, dá para você acompanhar por aí. Tá? Qual seria a melhor opção em fachadas com cerâmica? Fazer teste de percussão para análise do estado da fachada e depois fazer uma cotação com um escopo mais claro, ou contratar tudo de uma vez? Não, faz o escopo detalhado antes. Faz a contratação da percussão antes. Porque assim, veja, se você pegar uma empresa idônea, uma empresa séria, o cara vai fazer tudo o que tiver. Quando ele contrata o pacote, ele quer fazer, se você pegar uma empresa que não seja idônea, vamos falar assim, claramente, ele vai fazer o que está aparecendo, entendeu? E quando você contrata, é a mesma coisa que você contratar um engenheiro fiscal, né? Então, um advogado para fiscalizar uma obra ou um dentista para fazer uma defesa de uma causa na justiça. Então, coloca ali um escopo na percussão, entendeu? E isso pode variar ainda, e a contratação sempre ela deve ser unitária. Tipo, você tem que ter uma unidade de medida. No caso, como ela falou, colheu o custo por metro quadrado. Ok? Nós temos 600 metros quadrados que vieram no escopo. Tá, quanto que isso pode variar para mais ou para menos? Em alguns contratos nossos, a gente coloca, pode variar 10% para cima, 10% para baixo, e não se altera valores. Se vier para baixo, a gente não devolve, se vier para cima, a gente não cobra. Eu recomendo fazer o tateamento antes. Exatamente, para não ficar perdido depois na mão aí, ó. O Marcelo que tá falando aqui, ó, foi verificado no nosso prédio que as pastilhas cinzas eram chinesas. Nossa, fácil de achar. Porque ele colocou aqui, imagina a bucha. Marcelão, você vai ter que rebolar aí, viu? Ó, a Sadi aqui, o Sadi, aliás, colocou aqui que tá com uma situação de pastilha que ficou manchada no condomínio dele. O Marcelo ainda colocou que teve 3 aditivos ali e falou que o prestador tem que ser sério e responsável, né? Exatamente por causa dessa situação aqui, ó. A Desirê aqui contratamos um engenheiro para análise da fachada, marcação de trincas, tateamento e percussão antes. Ótimo. Exatamente. Esse é o caminho, né? Por isso que a gente... porque algumas pessoas passam que não conhecem e vê um prédio todo pichado, né? Parece, né? Um prédio todo pintado. O que é isso aqui? Aquilo ali onde foi marcado. Onde tem que ser feito de fato ali essa questão do tratamento dessa fachada ou daquelas pastilhas daquele local ali. Ô, Carlos, vamos falar lá. Eu fiz ali toda a minha reforma da minha fachada, finalizei. O que uma empresa tem que me entregar? Ela tem que me entregar algum manual? Ela tem que me entregar o que ela precisa me entregar, de fato? Foi usada essa tinta, foi usada essa pastilha, foi usado isso. Como se fosse um book de obra, alguma coisa assim? Na verdade, vai muito do que você contrata, né, Paulo? Existem alguns clientes, por exemplo, nós de padrão, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo um termo de encerramento da obra, na qual está descrito os trabalhos que foram feitos. Na verdade, é meio que um resumo do contrato, entendeu? Por exemplo, telhado, um outro caso, um telhado que você precisa de manutenção, então a gente dá um orientativo para o cliente, tipo, vedações de 6 em 6 meses você tem que verificar suas vedações. Limpeza de calhas. Então, estou usando um caso que é que você dá um memorial, não um memorial, uma instrução. E tem casos que no contrato o cliente exige que você faça uma documentação fotográfica ao longo da obra. E aí você apresenta tudo isso para o pessoal, ou num pendrive, ou num arquivo, enfim, aí vai muito de como o pessoal contrata, né? Mas a questão de obrigatoriedade, aqui na empresa a gente faz esse termo de encerramento da obra, até para que possa vigorar as garantias, até para que possa depois muda o síndico, mas vocês não fizeram isso. Não,
Nós podemos atender isso em garantia, mas esse serviço foi finalizado. Porque senão não termina nunca. Senão o negócio vai indo, sempre tem um a mais ali, e fica que nem aí os packs da vida, né? Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ó, a Desirê está falando que ela tem um diário de obra, com fotos e vídeo para os moradores, o relatório mensal da empresa contratada, legal, isso foi aquilo que a gente falou, evita ruído, né? Você tem um canal oficial do que está acontecendo. Ó, a Marina aqui, boa tarde, existe escopo do escopo? Na verdade, quando a Marina ali respondeu, a Marina, o primeiro passo é contratar um profissional, é o que o Giovanni falou ali. Contrata um profissional, eu uso muito isso, assim, tipo, engenheiro fala com engenheiro, advogado fala com advogado e assim por diante. Não que não se fale o síndico, que é um administrador, com o engenheiro, sim, mas quando você tem uma orientação, alguém falando pelo condomínio, facilita, diminui esse ruído, diminui isso tudo. O caso da DGR ali, por ser uma obra grande, grande que eu digo assim, são 4 fachadas de 25 andares, ou seja, um tempo considerável de obra, o diário de obra se faz necessário. Marina, assim, se eu posso dar uma dica, invista nesse escopo da tua obra, tá? Você está aí em São Paulo, se você precisar, e eu tenho vários profissionais aí, colegas aí de São Paulo que mandam muito bem, eles podem fazer esse escopo para você, porque assim, o escopo, ele vai orientar toda a obra depois. Então, assim, se você começou com o escopo errado, a obra toda ela vai enviesada. A obra toda ela vai ter problema. E aí foi um negócio que você definiu o escopo. Então, às vezes, se a gente quer economizar o dinheiro do condomínio, não vamos fazer aqui por conta mesmo, não vamos contratar profissional, a gente faz o escopo assim assado. Por que a gente aqui dá uma ideia para você, como síndico, você ir lá e questionar, né, a empresa? Você ir lá e solicitar o tipo de trabalho o trabalho que você precisa, que o condomínio precisa. Mas você tomar a frente, eu acho muito perigoso. Porque é uma obra cara, custosa, leva tempo, e às vezes um escopo mal feito, o morador depois não vai lembrar que a Marina economizou dinheiro fazendo ela no escopo. Ele vai lembrar da cagada que foi feito lá, ele vai lembrar daquilo lá ele lembra. Do esforço que você fez ali, que você não é da área, né, para fazer o escopo, ele não vai lembrar. Mas do restante, ele lembra sempre com certeza mesmo, tá? Paulo, só te dando complementando o que você está falando, e para você fazer um escopo disso, se você colocar o percentual que é referente à obra, acaba se tornando irrisório. É muito pequeno. Exato. Demais. Porque é uma obra, eu sempre digo, né, gente, a obra de fachada, para mim, é a obra mais complexa que tem. Envolve com todo mundo, é cara, enfim, todos esses problemas aí. Pessoal, várias pessoas estão me pedindo aqui, no privado aqui, o contato aqui do Carlos, tá? Eu coloquei aqui, o Carlos Andrei aqui, ó, eu coloquei aqui o contato dele, tá? O WhatsApp dele, o Carlos não é um cara muito de Instagram, mas ele é um cara do WhatsApp ali, então, se alguém quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, da empresa dele, enfim, gente, dá um alô ali pro Carlos, tá? Conversa com ele aí. Eu tenho feito várias obras aí com o Carlos, com outros também, e as obras têm caminhado muito bem, então tem se desenvolvido bastante aí. Mas, enfim, aquilo, né? Toda obra sempre tem seus problemas, seus BOs, é normal isso. Carlos, obrigado por ter aberto espaço aí para estar conversando com a gente, cara. Paulo, me coloca à tua disposição aí, agradeço e espero que tenha tentado ajudado a todos os síndicos aí, a gente esclarecer os BOs que acontecem e, enfim, se tiver uma tarde inteira aqui, nós ficamos falando uma tarde inteira aqui. Passa mais vezes, tem temas bem importantes, a impermeabilização é um pepino, telhado é uma obra fácil de fazer, mas você depende muito de tempo. Então, enfim, me coloca à tua disposição aí. Um abraço para todo mundo aí e qualquer coisa eu estou no WhatsApp, só chamar. Beleza, o Giovanni falou ali, valeu, chuchu, te ligo, não ligue, ele é assim mesmo, tá? Não dê bola para ele, tá, Carlos? Ele é desse jeito mesmo, o Giovanni é assim mesmo. Obrigado, gente, obrigado a todos vocês que estiveram aqui, gente, foi muito bom bater esse papo aí, depois eu subir lá no YouTube, quem tiver mais questionamento, pega o WhatsApp ali, conversa com o Carlos ali, tá bom, gente? Valeu, pessoal, um abraço, obrigado e boa tarde. Boa tarde, gente, até mais. Falou, tchau, tchau, até mais.